Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. E, meus amigos, eu não assisti o jogo do Real Madrid, acabei não conseguindo assistir, mas o Real Madrid ganhou da Juventus por 1-0. Um placar simples, um placar pouco elástico, um placar discreto. E também outro placar discreto que nós tivemos foi o jogo lá do Borussia Dortmund versus o Monterrey. E eu confesso para vocês que eu estava torcendo para o Monterrey. Sabe por quê? Porque assim, eu achei um descaso muito grande o que o Borussia fez na Copa do Mundo de Clubes. Nós tivemos jogos em que o Borussia entrou naquele modo sonolento. Nós tivemos jogos em que o Borussia deixou parte dos jogadores titulares assistindo o jogo de dentro do vestiário. Então assim, mano, esses caras, eles estão subestimando a competição desde o início dela. E agora, de repente, eles resolveram jogar futebol. Infelizmente, o Monterrey não conseguiu fazer frente, até lutou bravamente, foi em busca ali, né, da tentativa do empate, mas acabou não conseguindo. Foi uma partida, eu diria que honrosa do time mexicano, mas acabou sendo eliminado pelo Borussia Dortmund, que também passa junto aí com Real Madrid. E, queridos, é o seguinte, o Courtois, que é o goleiro do Real Madrid, ele lavou, ensaboou e mandou o recado para todos aí os tuiteiros do mundo. Isso porque ele falou sobre as recentes críticas feitas à competição da Copa do Mundo de Clubes. E ele foi muito enfático no recado que ele colocou. Olha só o que o Courtois, goleiro lá do Real Madrid, falou. Ó. Se você acredita em 3 ou 4 tuiteiros que dizem que o nível do Mundial é está equivocado. A gente que entende de futebol sabe que as equipes brasileiras são boas, que o Al Hilal é uma grande equipe, que o Monterrey pode vencer o Dortmund. Ainda não tinha acontecido o jogo, né? No momento que ele concedeu essa entrevista. Tinha acontecido o jogo lá do Real Madrid. Ao final, é assim. O nível é alto e isso se demonstra em cada jogo. Temos visto jogos interessantes de ver. Ficou meio no pleonasmo, né? Mas enfim. E nós temos que seguir trabalhando bem para, quem sabe, chegarmos à final. Isso foi o que disse aí o goleiro do Real Madrid, saindo em defesa, né, da Copa do Mundo de Clubes, saindo em defesa das equipes não europeias. E olha só, queridos, presta atenção comigo. Se o Palmeiras vence o Chelsea, que tá querendo ferrar o Palmeiras, hein? O Chelsea ligou o alerta deles. O Chelsea agora vai estar em outra rotação. Eles estão preparando uma surpresinha pro Palmeiras. A gente vai falar sobre isso. Mas se o Palmeiras vencer o Chelsea, do lado da chave do Palmeiras não vai ter mais nenhum europeu. Isso faz com que, obrigatoriamente, a final da competição seja uma final entre uma equipe não europeia contra, talvez, uma equipe europeia. Porque do outro lado, eu acho que sobraram todas as equipes europeias, né? O outro lado ficou com PSG e Bayern, Real Madrid e Dortmund. O outro lado, então, ficou todo europeu. Então vai ser uma equipe não europeia contra uma equipe europeia. E eu acho que, sinceramente, galera, vou falar aqui, ó, que a gente tinha que torcer para as equipes brasileiras. Eu não tô falando para rivais torcerem pro Palmeiras, né? O Palmeiras não precisa mendigar a torcida, graças a Deus. Mas seria legal. Seria legal se o Brasil, de certa forma, torcesse para que o Palmeiras passasse para eliminar o europeu. Depois, pode torcer contra a vontade. Mas seria legal para o nosso futebol. Se o Palmeiras eventualmente sair, vocês podem ter certeza que a minha torcida será para o Fluminense ou até para o Al Hilal.
dependendo como for. Pode ter certeza disso. Roda a vinheta e a gente já volta aí para comentar, tem uns assuntos bem legais. E ó, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aí, os nossos parceiros da Tribo da Sorte, beleza? É o seguinte, galera, Loto Fácil acumulada, Lotomania também acumulada. E você pode acessar lá a Tribo da Sorte, tem o link aqui ó, no QR Code que eu estou colocando, tem o link fixado nos comentários. Você pode acessar lá que vai abrir um chat e você vai pedir para eles o cupom aqui do canal do Opina Porco. Qualquer o cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar esse cupom para você e você pode utilizar em qualquer produto da plataforma da Tribo da Sorte. Lembrando que a plataforma da Tribo, eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Isso porque ela vai fazer ali, ó, ela tem um sistema que ela vai buscar os números mais sorteados na história dos sorteios ali, que você estiver interessado em participar. Então vai lá na história da Loto Fácil, os números mais sorteados. Na história da Lotomania, os números mais sorteados. E ela vai construir para você conjuntos numéricos com esses números, garantindo mais possibilidades de você, de repente, eventualmente, faturar um prêmio. Então é só você acessar lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tribo da Sorte, galera, tamo junto. E é o seguinte, o Chelsea, eles estão preparando uma surpresinha. Isso porque a equipe inglesa fez uma nova contratação. E segundo as regras, né, da competição aí do Super Mundial de Clubes, o Chelsea vai poder inscrever o seu novo reforço para a disputa do jogo contra o Palmeiras. Se trata do atacante João Pedro. E aí você pensou, João Pedro, brasileiro, né? Exatamente. Brasileiro, se eu não me engano, ele foi cria lá do Fluminense. Ele foi revelado pelo Fluminense. Sinceramente, pessoal, eu sei que ele estava jogando, eu acho que no campeonato inglês também. Eu acho que era no campeonato inglês. E assim, eu não acompanho o futebol dele, tá? Eu não sei se tá jogando bem, se tá jogando mal. Porém, o que eu sei é que o Chelsea contratou por 50 milhões de libras. Um puta investimento que eles fizeram nesse jogador brasileiro e vão trazer o jogador para o jogo contra o Palmeiras. Então, sangue novo, moleque jovem, mais um jovem jogador para o Chelsea. E é aquilo que eu falei para vocês. O Palmeiras ele tem que utilizar-se da sua maturidade, da sua frieza, contra uma equipe jovem que é a equipe do Chelsea. A equipe do Chelsea, galera, é uma equipe jovem. Não vai ter o Caicedo, que é um cérebro tático da equipe, já falamos isso aqui. E a gente tem que se aproveitar justamente dessas nuances. Esse jogador, ele coloca medo? Nossa, é um jogador que vai... Sinceramente, pra mim, não. O Chelsea quer fazer uma surpresa pro Palmeiras, né? O Chelsea quer ali um Kinder Ovo no Palmeiras. Mas, meus amigos, não me intimida essa contratação. É um jogador jovem que vai chegar novo na equipe, precisa toda questão de adaptação. Tudo bem, o cara pode entrar no segundo tempo e fazer um gol contra o Palmeiras. Pode dar essa sorte, pode ter essa estrela. Aí vai ser um azar do Carvalho também, né? Mas assim, isso não me preocupa. Eu estou mais preocupado com o nosso sistema defensivo do que realmente com as surpresas do Chelsea, que parece que agora estão com a faca no dente para tentar ser o representante europeu na continuidade do lado de cada chave, né? Visto que o outro lado é todo europeu, então o Chelsea não quer passar vergonha, quer representar aí os europeus do nosso lado da chave, mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Se confirmou a venda aí do Gerson lá pro Zenit. O Zenit ficou com medo dos sauditas e aí foram lá e pagaram 160 milhões de reais na multa de rescisão contratual do Gerson. O próprio clube depositou isso. O próprio clube fez o depósito. E com isso, o Gerson ele entra ali no hall, né,
de maiores vendas do Flamengo. 2 vezes. Ele entrou no top 5 de maiores vendas 2 vezes. Quando ele foi vendido a primeira vez e agora que ele está sendo, entre aspas, né, vendido a segunda vez. Muita gente falando sobre o ganho financeiro do Flamengo com a venda. Um jogador de 28 anos, 160 milhões. Não é uma má ideia. Não é uma má ideia, mas é uma perda técnica muito importante de um jogador que tem ali um futebol diferente. Eu garanto para vocês que 80% dos torcedores flamenguistas não queriam perder o Gerson. Até porque o Flamengo não é uma equipe como outras aí que está matando o cachorro a grito. Se fosse uma equipe que estivesse matando o cachorro a grito, 160 milhões no bolso cairia muito bem. Mas não é o caso do Flamengo. O Flamengo não está mendigando, né? Não está contando moeda. Então, eu tenho certeza que se chegasse pro torcedor do Flamengo e falasse assim, ó, você pode escolher continuar com o Gerson no elenco ou os 160 milhões de reais. O torcedor ia falar assim, o Gerson no elenco. Porque é um cara que já estava adaptado, e era um cara que trazia resultado, e é um cara que, com toda a situação aí de saída dele, em nenhum momento ele abaixou a guarda, né? Em nenhum momento ele abaixou o nível do futebol dele, e assim, em nenhum momento ele abaixou a entrega dele ao Flamengo no Mundial. Ele não foi aquele cara que, chegou leve na dividida, foi meio ali, né, Zé Perninha. Muito pelo contrário. Você viu uma entrega muito aguerrida do jogador, né? Uma entrega ali realmente muito legítima por parte do jogador em relação à equipe do Flamengo. Isso não tem como criticar o cara. Pode criticar por outros motivos. Ele trocou e tudo mais e tal. Só que ele pelo menos entregou até o fim. Então, nesse ponto não tem como criticar o jogador. E aí eu pergunto pra vocês, e a proposta lá do Al Nassr, hein? Será que o Al Nassr ainda vai insistir em alguma coisa? Será que vai ter alguma reviravolta aí? Será que vai ter um chapéu? Mas agora ele é do Zenit e tudo mais, mas os sauditas têm dinheiro, hein? Os sauditas têm dinheiro. E por falar em Flamengo, saiu um ranking aí atualizado, tá? Das maiores torcidas do Brasil. Esse é praticamente um censo que acontece de forma anual. E esse ranking agora, ele trouxe uma informação específica. Isso porque a equipe do Corinthians, ela enfraqueceu em termos de torcida em relação aos seus rivais, as equipes rivais. Com 20,6% de torcedores espalhados pelo país, você tem a torcida do Flamengo, sendo a maior nesse censo. Com 13,9%, uma boa diferença, hein? Flamengo vai abrindo uma margem muito ampla em relação ao Corinthians. Com 13,9%, você tem a torcida do Corinthians. Com 10,1%, olha só, a torcida do Corinthians de 13,9% agora está próxima à torcida do São Paulo, com 10,1%. E depois, com 7,8%, você tem a torcida do Palmeiras. Esse seria o G4, que é o quinto colocado. Quinto colocado, Cruzeiro, com 6%. Então a gente vê um aumento percentual de equipes rivais e uma redução de torcedores aí corintianos, ou pelo menos aqueles torcedores que na pesquisa desse censo se dizem corintianos. Neto, por quem que foi feito o censo? Eu já vou pegar aqui para vocês. Já vou buscar aqui para vocês essa informação, tá bom? Olha aqui, ó. Foi divulgado pelo Atlas Inter.
houve mudanças em relação à pesquisa anterior, que foi realizada em agosto de 2024. Então agora uma pesquisa atualizada aí para vocês do Atlas Inter, com o censo das torcidas, tá? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.